Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Wellington Rato, novo reforço do Vitória vindo do São Paulo, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, já separei aqui a fotinha do anúncio do Wellington Rato e separei aqui também uma guia para a gente conseguir aprofundar sobre as principais informações sobre esse novo reforço do Vitória, né? Eu tava vendo, o Vitória pagou mais ou menos, acho que uns 5 milhões de reais. Aqui ao longo da notícia a gente vai conseguir ver isso daí certinho, beleza? Então aqui, ó, Vitória contrata o meio atacante Wellington Rato do São Paulo. Ah, eu já queria destacar o site que eu peguei essas informações para conseguir trazer aqui no canal. É do portal Né45, tá bom? E é isso. Então vamos lá. Leão da Barra adquiriu o atleta em definitivo com compra milionária por 80% de seus direitos econômicos. Vitória chegou a um acerto e concretizou a vinda do meio-atacante Wellington Rato do São Paulo. As negociações aconteciam, né, desde dezembro e o rubro-negro conseguiu chegar a um acordo tanto com o atleta quanto com o tricolor paulista. O Wellington Rato foi um pedido do Carpini, né? Eles trabalharam juntos no São Paulo no período que o Carpini tava lá, né? Que foi logo depois da saída do Dorival Júnior, quando ele sai do São Paulo, assume a seleção brasileira. O Carpini tinha feito uma grande Série B pelo Juventude, vai para o São Paulo e acaba que não dá tão certo. Depois ele sai e acaba parando no Vitória, começando com resultados instáveis. Mas a reta final de brasileiro espetacular do Vitória, emendaram resultados bons, arrancando empate contra o Botafogo, jogando no Engenhão e tendo bons resultados nessa reta final que culminaram na classificação para a Sul-Americana, né? Tendo inclusive o artilheiro do Brasileirão, Alejandro, empatado com o Yuri Alberto, o Alejandro, inclusive, que não vai permanecer no Vitória, né? O Vitória não vai contratar ele em definitivo, até porque teria que pagar muito caro, né? Eu acho que era em torno de 30 ou 40 milhões de reais, e aí realmente não vale a pena pagar tudo isso no Alejandro. Por mais que ele tenha sido artilheiro do Brasileiro, eu acho que é muito dinheiro realmente, e com isso ele volta para o Bragantino. Bragantino, que anunciou o Pita, que tem o vídeo aqui no canal para quem quiser também. Eu fico com essa pulga atrás da orelha para entender como é que o Bragantino vai fazer, né? Vai deixar o Pita e o Alejandro juntos, vai negociar o Alejandro. Tem que ver o que o Bragantino vai fazer em relação a essa volta do Alejandro, né? Vindo do Vitória. Ao todo, o Vitória desembolsará 5 milhões de reais, que nem eu comentei aqui no início do vídeo, o valor, né? Por 80% dos direitos econômicos do meio atacante de 32 anos. E assim, o Vitória está pagando relativamente caro pelo Wellington Rato, né? 5 milhões de reais. Mas é um cara de 32 anos, então o Vitória não vai ter um retorno financeiro, ou pode até ter, mas não vai ter um lucro muito grande em relação ao Wellington Rato. É um cara que já não é mais aquela grande promessa, até porque nunca chegou a ser uma grande promessa, né? Ele acaba desempenhando um bom futebol no Atlético Goianiense. A partir daí ele é visado pelo São Paulo, se destaca também no São Paulo. E com as chegadas de novos reforços, a chegada do Oscar, o Lucas Moura virando titular absoluto, a chegada do Ferreirinha, o William Gomes surgindo da base, então com isso apareceu muitas opções de ataque pro São Paulo. O Wellington Rato acabaria tendo menos minutagem, indo para Vitória, pro Vitória. Ele pode se tornar uma peça principal, uma peça primordial nesse time do Vitória. Ainda mais por já ter trabalhado com Carpini, então Carpini conhece bem o Wellington Rato. Eu acredito que vai ter duas funções principais do Wellington Rato no Vitória, seja para fazer esse meia central, que ele já fez isso no Atlético Goianiense, ou um meia pela direita, né? Como ele fez a maioria do período pelo São Paulo. Nessas posições atuais do Vitória, tem o Mateuzinho, nesse meia central, e esse cara aberto pela direita é o Mosquito. Então, assim, o Wellington Rato chega com características diferentes. Ele pode até se assemelhar um pouquinho com o Mateuzinho, né? Os dois são canhotos, mas em relação ao Mosquito, são características muito diferentes, né? Porque o Mosquito é um cara destro que joga pela direita, tem uma boa força física, chega bem à linha de fundo. O Wellington Rato, que nem eu falei, ele é canhoto, então ele vai pegar a bola, vai sempre puxar para o meio. Então, assim,
o Carpini vai ter duas opções bem diferentes para essa ponta direita. Se ele quiser mais profundidade, um cara que leva a bola para o fundo, ele usa o Mosquito. Se ele quiser um cara com maior capacidade de passe, de criação de jogadas, uma finalização de longe, ele usa o Wellington Rato. Dependendo da situação, pode inclusive utilizar um volante mais fixo, e aí o Wellington Rato e Mateuzinho, e aí o Mosquito pela direita, se precisar de um time mais ofensivo. Então vai ser uma contratação bem versátil para o Carpini, justamente porque o Wellington Rato faz essas duas funções, principalmente. Tanto um meia central, que ele fez bastante isso no Atlético Goianiense, tanto um cara caindo mais pelo lado direito, que foi o que ele mais se notabilizou no São Paulo, fazendo vários gols de longe, inclusive contra o Corinthians, teve um gol assim na Copa do Brasil recentemente, né? Teve um gol assim, não teve? Enfim. O jogador tem a possibilidade de jogar no meio de campo, na armação ou na ponta direita, nas duas posições que eu comentei. Assim, na teoria é ponta direita, mas é bem mais para um meia pela direita, porque não é bem aquele cara do drible que vai passar por três, quatro caras, não é ele. Ele é um cara que tem uma boa visão de jogo, um bom passe e uma boa finalização. Com isso, pode participar de diferentes variações táticas que atendem à estratégia do Carpini. Essa polivalência é algo bastante valorizado pelo treinador e é uma contratação que é importante, caras versáteis assim, ainda mais agora que o Vitória vai ter uma competição a mais, né? Que é a Sul-Americana. Ali uma fotinha do Rato, beleza. Cria da base do Audax. O meio atacante tem um currículo extenso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra. Beleza? Pra dar pra vocês lerem melhor. Beleza? Tá, meio atacante tem um currículo extenso, com passagens por clubes de menor expressão, outras pelo Nordeste, até estourar no Atlético Goianiense, que nem eu falei, ele se destaca no Goianiense. Atua pelo Audax, do Rio também. Red Bull Brasil, de São Paulo, que depois virou o Bragantino, a fusão do Red Bull Brasil com o Bragantino, virou o Red Bull Bragantino. A Caldense, de Minas Gerais. Teve um tempo atrás que a Caldense não me lembro se ganhou o Mineiro ou tinha chegado a uma final de Campeonato Mineiro, acho que em 2016 ou 2015, foi por aí, contra o Atlético Mineiro. Naqueles moldes de, eu acho que tipo assim, ficou empatado os dois jogos e o Galo foi campeão. Tinha alguma regra assim no Campeonato Mineiro. O Joinville, de Santa Catarina, que é um time que assim, lá para 2015 ainda disputava a Série A, mas com o passar do tempo foi sumindo, infelizmente. Né? Eu acho que hoje em dia deve estar no quê? Na disputa da Série D, se bobear nem isso. Enfim, o V-Varen Nagasaki, do Japão. No Nordeste defendeu o Sampaio Correia, em 2017 e 2018, e o Ferroviário do Ceará, em 2020. Também em 2020 o Rato atuou pelo Goianiense, em 21 foi emprestado ao time japonês, aquele V-Varen Nagasaki, né? E no ano seguinte despontou no Dragão. Foram 70 jogos disputados, com 15 gols marcados e 7 assistências. Então, 22 participações a gol em 70 jogos, basicamente a cada 3 jogos e meio, 3, 4 jogos, o Rato tinha uma participação a gol. Por ser um jogador de meio de campo, às vezes fazendo uma beirada, não são números impactantes, mas também não são números ruins. Ele chamou a atenção e foi contratado pelo São Paulo em 2023. No primeiro ano teve uma boa temporada, com bons números. Já no ano passado sofreu com lesões e irregularidade no desempenho, o que fez perder um pouco de espaço. Também a competitividade, que nem eu falei, o São Paulo trouxe o Lucas Moura. Pô, o Rato é bom jogador, mas você competir com o Lucas Moura chega a ser desleal também, né? Ao todo, o novo reforço do Vitória disputou 105 jogos pelo time paulista, com 6 gols marcados e 18 assistências. Então, no total, ele teve 24 participações a gol. Isso daí dá basicamente a cada 5 jogos, mais ou menos, ele tinha uma participação a gol. E aqui fica nítido que apenas 6 gols em 105 jogos, que nem eu falei, e 18 assistências. Então, que nem eu falei, é um cara que é mais de criação do que exatamente um marcador de gols. Eu acho que pelo Vitória ele pode fazer mais gols, porque pelo São Paulo ele é mais um. No Vitória ele pode se tornar a peça principal, ainda mais agora que perdeu sua grande referência ofensiva, que era o Alejandro. É um cara que pode ganhar bastante protagonismo no time, seja jogando centralizado, seja jogando pela beirada. Porém, que nem eu falei, ele chega não necessariamente para virar titular absoluto, porque já tem o Mateuzinho nesse meio de campo que fez uma boa temporada pelo Vitória e um Mosquito que desempenhou bem pelo Vitória nessa reta final de Brasileiro, fazendo essa meia pela direita. Então acho que o Carpini ganha boas opções e dependendo do jogo, vai ter momentos que ele vai usar o Mosquito pela direita, vai ter momentos que ele vai usar o Rato
E vai ter momentos que ele vai poupar um pouquinho o Mateuzinho, usar o Rato. Ou em momentos que ele quiser um time ainda mais ofensivo, ele pode prender um volante. Talvez o William Oliveira, que fez um bom campeonato também pelo Vitória. E aí o Mateuzinho e o Rato nesses dois caras centralizados, um recuando mais que o outro de vez em quando. E mantendo o Mosquito na direita. Então o Carpini vai ter muitas opções e o Rato é um grande reforço nesse quesito, ainda mais porque, que nem eu olhei aqui, é um cara versátil que desempenha essas duas funções, tanto mais centralizado, tanto caindo mais por esse lado direito. No geral, achei uma grande contratação do Vitória, uma excelente opção de mercado, só que assim, esses 5 milhões de reais investidos no Wellington Rato, dificilmente você vai ter eles de volta em quesito financeiro. A situação do Rato é que ele pode desempenhar bem dentro de campo, pode entregar desportivamente. Agora, a questão financeira de uma potencial revenda, eu acho difícil, porque, como eu falei, é um cara de 32 anos. Então, não é um cara que é jovem ao ponto de você vai lá, faz um baita campeonato, você vai lá vende por 30, 40 milhões de reais. Acho que se ele se destacar, o Vitória pode até revender, mas vai revender por 8, 9 milhões de reais. Se ele for muito bem, né? Se ele não for, esse valor basicamente vai ter ficado só como um investimento que não deu tão certo. Mas no geral, eu acho que é muito válida a contratação do Wellington Rato, principalmente por essa polivalência de poder jogar tanto centralizado quanto caindo pela meia direita. Pro elenco do Vitória, no geral, ganha uma competitividade muito alta, porque agora o Mosquito ganha um competidor à altura, com características diferentes, mas ganha uma opção, uma concorrência nessa ponta pela direita, e o Mateuzinho, principalmente, vai ter uma sombra muito forte, que é o Wellington Rato, um cara que pode jogar centralizado, como esse meio de criação, que nem eu falei, mostrou isso bastante no Atlético Goianiense. Pelo São Paulo mostrou mais as valências dele, sendo esse meia pela direita, né? Então, assim, no geral, achei uma grande contratação que vai agregar bastante pro Vitória. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!